Olá, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga que está conosco, participando de mais um programa Boletim Missionário da Junta de Missões na TV Viva a Promessa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que Deus lhe abençoe. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, você receba da sua vida, da sua paz, da graça e da misericórdia do nosso Senhor. Nós estamos na série especial Projeto Vida e Paz. Você é nosso convidado especial e a gente já faz o primeiro desafio, que você seja um multiplicador desta mensagem. Nós falamos de um projeto que tem a sua base no ministério de Jesus Cristo. Portanto, multiplique esta mensagem, seja um proclamador do Evangelho de Cristo. Tenho a honra de participar mais uma vez com os nossos pastores da Junta de Missões, pastor Zenilson Brito, secretário, e pastor Marco Antônio, nosso colaborador na área financeira e também na área de gestão. Sejam bem-vindos, meus queridos, bem-vindos. Amém. Você que nos assiste, já gravamos outros programas como esse, tratando dessa temática e, na verdade, ele é um conjunto de vídeos, né, que no total ele tenta demonstrar para vocês esse projeto que Deus colocou no coração daqueles que fazem parte aí da Junta de Missões. Quero deixar para você aí a nossa gratidão por estar conosco e que a paz do nosso Mestre esteja sobre a sua vida e que você possa nos prestigiar, né, compartilhando desses vídeos aí com outras pessoas. Que Deus abençoe e que tenhamos aí momentos gostosos aqui na presença de Deus. Olá, amados irmãos, paz de Cristo Jesus, é uma satisfação estar novamente aqui falando com você, juntamente com os nossos companheiros de fé e ministério, pastor João Leonardo, pastor Marco, e estaremos aqui dando continuidade na divulgação do projeto Vida e Paz. É muito bom compartilhar com você. Fique conosco e ajude na transmissão deste conteúdo, compartilhando os vídeos, o link dessa transmissão. Deus abençoe. Amém. Boletim Missionário, série especial, Projeto Vida e Paz. Nós, como temos feito, né, nos últimos encontros, nós resgatamos a ideia do que nós compartilhamos no último encontro. Então, de maneira bem objetiva, no último encontro nós falamos sobre a importância de implantarmos o projeto e considerarmos o passo a passo. Demos destaque ao primeiro passo, o passo inaugural, o pastor titular, o líder local, ele convida a toda a sua liderança e ele estuda, ele se aprofunda, ele vai de fato analisar minuciosamente o projeto. São 3 livretos, você já sabe disso. O primeiro explica todo o projeto, o segundo traz os sermões e o terceiro são os estudos bíblicos. E aí o pastor, o líder local, depois desse primeiro passo, ele então envolve toda a igreja. E o projeto é desenvolvido durante o mês da preparação. O pastor está trabalhando com a igreja, buscando as duplas evangelizadoras, treinando-as, buscando as casas, empresas. O objetivo é, de fato, alcançar novos cristãos para Cristo. Então o projeto é para não convertidos ao Evangelho, prioritariamente, e esse desenvolvimento acontece ao longo de 3 meses. Por quê? Porque depois do mês da preparação, são 2 meses ministrando os estudos bíblicos. Pastor Marco, na igreja para fora. Isso. Então a igreja é preparada durante 1 mês e depois, nos 2 meses seguintes, ela vai a campo. São 3 meses de impacto evangelístico na igreja local. Então, basicamente falamos sobre esses movimentos no último programa. Hoje, na dependência do Espírito Santo, nós vamos
dar ênfase aos sermões. Então, não vamos, obviamente, ministrar os sermões, mas nós vamos ler um texto sagrado e a partir desse texto sagrado que nós tivemos a alegria de escrever os 3 sermões. Igreja proclamadora, igreja discipuladora, igreja restauradora. São os 3 sermões. O texto básico, o texto bíblico, é Mateus 9, versículos 35 ao 38. Nós vamos ler aqui, no nome de Cristo, porque nós vamos hoje, vamos conversar aqui com os nossos muito diletos pastores sobre esse texto. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogam, pois, ao Senhor da seara, ou peçam, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que a gente possa aqui, pastores, servir a Jesus e servir aos nossos irmãos e amigos que participam conosco. Como já dissemos, os 3 sermões do livreto específico sobre os sermões, eles foram extraídos, esses sermões foram trabalhados a partir desse texto. E é importante que você faça uma viagem rápida, panorâmica conosco sobre esse texto. Pastor Zenilson, ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Você compartilha conosco aí, à luz da palavra, a proposta desse trecho bíblico. Por gentileza. Por quê? Porque no versículo 35, Jesus traz para nós as bases do seu ministério. Uma igreja que proclama, uma igreja que discipula e uma igreja que é operosa, é restauradora no poder do Espírito. Então, meu irmão, minha irmã, amigos, antes de ouvir o pastor Zenilson, me ouça, por favor. Por gentileza, ouça-me. Eu preciso lhe dizer, pelas Sagradas Escrituras, que o exemplo de Cristo deve ser vivido pela igreja. Você está participando conosco por obra do Espírito Santo. Esta é a nossa fé. E a igreja de Cristo tem que trilhar os passos de Jesus. Jesus comissionou a sua igreja para que ela proclame o glorioso evangelho por todas as nações. Jesus comissionou a sua igreja para que ela discipule, faça discípulos de todas as nações. E Jesus comissionou a sua igreja para que ela fosse uma igreja restauradora, uma igreja que se importe, uma igreja que de fato seja sal da terra e luz do mundo, um canal de bênção nesta terra. Cura da alma, cura do corpo, cura das emoções, Uma igreja que de fato faça discípulos conforme e para Cristo. Uma igreja que se importe, tenha empatia. São muitos os desafios, porém, na autoridade de Jesus, nós somos comissionados para sermos uma igreja
proclamadora. Pastor Zenilson, contribua conosco aí dentro do versículo: ao ver as multidões, teve compaixão delas. Muito bem. Se fomos comissionados, ou vou trocar a palavra se, né? É uma condição, uma possibilidade. Mas fomos comissionados. Então nós temos um paradigma da missão, nós temos um exemplo da missão, nós temos uma referência da missão. E essa referência é Jesus. Então, quando no texto de Mateus capítulo 9, verso 36, e vendo a multidão, esse vendo é constatando, não de longe, mas de perto, por onde ele passava nas cidades, por onde ele ensinava, por onde ele curava, restaurava. E então, uma das maneiras que nós podemos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a imitar Jesus é constatar a situação das pessoas, não de longe, mas de perto. Por isso que o projeto Vida e Paz, ele é o projeto de evangelismo de impacto, que você vai para a rua, a igreja vai para a rua, a igreja vai estar em movimento, a igreja vai estar nas casas, nas escolas, nas empresas, aonde o projeto poder estar. Então, ali você vai estar com as pessoas, constatando, e dentro dessa constatação, você vai ver a realidade delas, e o sentimento que Jesus teve, também você estará sentindo, porque você vai estar vendo a realidade de perto. E qual a razão de tudo isso? Porque aquelas pessoas estavam desgarradas, estavam espalhadas, elas precisavam estar juntas. E o que era grave? Errantes, pastor. Estavam sendo enganadas. Não havia alguém, de fato, para conduzi-las. Então, esses paradigmas da missão de Jesus é importante nós observarmos e colocarmos em prática. E eu gostaria de desafiar você nesta missão, ao sair, ao se deslocar, o seu olhar, a sua constatação possa ser igual a de Jesus, pastor João Leonardo. Graças a Deus, pastor. Enquanto você estava expondo, né, esse texto, me veio à memória quarto evangelho, o evangelho de João, capítulo 20. Jesus se encontrando, né, se colocando no centro daqueles homens, dos seus discípulos. O texto ali é pós-ressurreição. O texto é claro, eles estavam numa sala escura, eles estavam amedrontados. Sim. Né? Eles tinham, infelizmente, a visão dos discípulos havia sido embaçada, né? pelo fato, né, da morte de Cristo. Jesus se apresenta no meio, diz o texto, e diz: a minha paz seja convosco, paz seja convosco. O texto é claro, eles são tocados pela presença e pela paz de Jesus. Esse mesmo Jesus diz para eles: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, pastor Zenilson foi claro aqui, são os paradigmas da missão de Jesus. Ele tem nos comissionado para irmos proclamar o seu glorioso evangelho. Isso não é uma opção, isso é uma ordem de nosso Senhor, e deve ser a nossa grande alegria, deve ser a nossa grande satisfação, sempre mirando o ministério de Cristo. Ele nos tem enviado, e nosso ministério deve ser o quê? Fundamentado no próprio ministério de Cristo. Deus seja louvado, amém, pastor, glória a Deus, por tua participação. Pastor Marco,
Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Por gentileza, meu caríssimo. Vamos lá, então. Eu vou pegar um gancho tanto naquilo que o pastor Júnior disse, quanto o pastor Zenilson. E eu quero, na verdade, fazer uma provocação aqui, né? Uma santa provocação, né? Supondo, né? Eu gostaria que você mentalizasse essa situação, e eu vou me colocar na situação e aí você se coloque na situação. Então eu vou usar o meu exemplo, você usa o seu. Supondo que eu não conhecesse o Evangelho, eu não conhecesse. Supondo que eu não tivesse ouvido ainda falar de Cristo. Supondo que Jesus volte e eu não ouvi acerca dele. Estou trabalhando com suposições. E aí, supondo que fosse possível, na volta de Cristo, eu sendo condenado, eu tivesse acesso a dizer para o Júnior que, eu sabendo que ele teve a possibilidade de falar de Cristo para mim, e ele não falou. Supondo que eu tivesse essa possibilidade de conversar com ele antes de eu ser condenado. O que será que eu diria para ele? Você consegue imaginar o peso que recai sobre nós? Porque nós temos a mensagem. Nós temos a mensagem que salva pessoas. Nós temos a mensagem que vai tirar o pecador da condenação. Ah, mas e se ele não quiser ouvir, pastor? Isso não é problema meu. É dele com Deus. Mas eu preciso falar. Eu preciso falar para ele que Jesus está voltando. Eu preciso falar para ele do rei. E é essa a ideia aqui do projeto. O projeto é para que essa mensagem chegue naquele que ainda não ouviu. Naquele que ainda não conhece o texto. É isso que nós estamos falando aqui. E aí a gente já começa impulsionando a igreja, né? Através dessa série de 3 mensagens, né? E uma coisa gostosa aqui no texto, porque... E aqui a gente precisa entender quem é que está falando aqui. Quem está falando aqui é Jesus. Então aqui dispensa comentário, né? Jesus está falando aqui. E é interessante porque ele fala assim para os discípulos, né? No final aqui desse capítulo 9 aqui de Mateus. Ele diz assim, ó: peçam ou roguem, pois, ao Senhor da seara, né? Para que envie trabalhadores para a sua seara. Por quê? É por causa do versículo 37. Porque a seara é grande. A pergunta é, se Deus sabe, por que ele não manda? Já sem a gente pedir. Aí Jesus fala, não, eu preciso inserir a minha igreja nesse contexto. Por isso a igreja tem que orar. Por isso a necessidade da gente rogar, pedir. Porque se Deus é o dono da seara, se ele sabe que a seara é grande, e ele sabe que precisa, era só mandar. Aí Jesus fala, não, peçam para ele. Eu quero que a igreja se envolva. Se envolva não só em indo, mas também orando, pedindo. Porque Deus ele quer que a gente participe do projeto de salvação de outras pessoas. Essa é a ideia. Nós não temos poder de salvar ninguém. Esse é o papel do Espírito Santo de convencer. Mas Deus ele quer nos usar como ferramentas. Então a proposta do material que a gente está apresentando aqui, a ideia é nos ajudar nisso, né? É mobilizar a igreja para que a igreja ela cumpra o seu papel conforme a ótica de Jesus. E é muito legal quando a gente olha para o texto com essa visão. Se eu estivesse do outro lado, o que eu gostaria que a igreja fizesse? Se eu sou perdido, o que eu espero da igreja? Mas só para provocar, né? Pastor Marco, é interessante que enquanto você estava expondo, você também estava fazendo o link, né, da proposta de Jesus para os seus seguidores aqui, os destinatários originais aqui do texto, e em consonância com a proposta do projeto para a igreja de Cristo de hoje. É porque isso foi algo que o Senhor trouxe no nosso coração, ao nosso coração, de que nós pudéssemos trabalhar um projeto onde a igreja toda estivesse participando, onde a igreja toda estivesse se envolvendo,
onde a igreja toda, a igreja local, de fato pudesse estar de mãos dadas, né? Unida no mesmo propósito. Então, tem justamente a ver com a ideia do texto. Este projeto a gente já falou, mas a gente precisa repetir. Esse não é um projeto para o pastor desenvolver. Este é um projeto para o pastor e toda a igreja desenvolver. Exatamente na linha que o pastor Marcos está compartilhando. Jesus sempre soube das necessidades, mas ele provoca de maneira poderosa os seus seguidores para que estejam se envolvendo. Então, que nós, pelo Espírito Santo, a gente possa renovar o nosso compromisso com o Senhor, né, a fim de estarmos participando de mãos dadas, né, unidos desse projeto que tem fundamentação bíblica. Pastor Zenilson, contigo agora, meu irmão, enquanto você mencionava aí, né, o teu comentário, compartilhava aí a tua forma de enxergar o versículo, para mim aqui saltou do texto essa expressão, teve compaixão delas. Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas. E aí o link aqui da tua fala é o seguinte, você disse para nós que os paradigmas da missão de Cristo devem ser os nossos. Jesus é o nosso referencial, Ele é o nosso modelo, é o nosso Senhor, Ele que nos enviou. E aí fica para nós aqui, como é que nós temos enxergado as multidões? Como nós temos enxergado os aflitos, os oprimidos? Como que nós temos se relacionado, pastor Zenilson, com esse público? Penso que nós podemos nos relacionar de duas maneiras, porém, a segunda, ela é o ideal. Porque, da primeira maneira, nós podemos enxergar que apenas um grupo de pessoas estão necessitadas. E para que Jesus quebrasse esse paradigma, conforme aqui o Mateus 9, Jesus está incentivando e desafiando os discípulos a orarem. Porque eles são um grupo pequeno e aquelas cidades ali possivelmente fossem pequenas aos olhos deles, né? E então, os discípulos ainda precisavam enxergar toda a autoridade de Jesus que está lá na segunda situação, que é Mateus 28. E aí, por isso que Jesus vai dizer, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide. Agora, aqui está o complemento. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros. Né? Então, você ora e agora é concluída com a autoridade. E essa autoridade para toda a igreja. Então, é desafiador para você, para mim, para a igreja, nos envolvermos na missão. Porque podemos estar com os nossos olhos um pouco, como foi a palavra que o senhor usou, pastor, lá de João 20? Sim. Estamos um pouco embaçados. Estamos vendo apenas um pequeno grupo, ou talvez estejamos contentes com esse pequeno grupo, mas não. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos olhar para todos, até o evangelho ser pregado em todas as nações. Então é um desafio para você que é pastor, para você que é líder de ministério, para você que é membro da igreja, ou para você que faz parte de um grupo, lá do grupo de oração. Muito importante rogarmos ao Senhor que mande trabalhadores. Quem são esses trabalhadores? São esses que compreendem a autoridade de Jesus no céu e na terra e executem essa missão. Muito bem, graças a Deus. Um link agora na palavra dos dois pastores. Como que nós temos
compreendido essa ordem de Cristo de orar e agir, e como nós temos olhado para as multidões. Jesus é a nossa referência. Ele teve compaixão delas. Ele se importou com as multidões. Como que nós temos participado dessa missão? É o lance da empatia, nos colocarmos no lugar dele. Constatar de perto. Constatarmos de perto. A mensagem é para nós. Nós somos desafiados pelas Sagradas Escrituras. Nós somos desafiados pelo Evangelho de Jesus a fazermos parte desse grupo de proclamação. Uma igreja que proclama na ousadia do Espírito Santo. Uma igreja que discipula na dependência do Espírito Santo. Uma igreja que restaura no poder do Espírito Santo. Que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração. Amém. Deus possa confirmar essa palavra no teu coração. Projeto Vida e Paz é para a igreja. Toda a comunidade. É um momento que Deus nos concede de termos uma visão bíblica. E como povo de Deus, como igreja de Cristo, como proclamadores do Senhor, nós cumprirmos a sua gloriosa palavra. É isso, pastores? É isso aí. É isso aí. A missão requer proclamação. E essa proclamação precisa ser nos paradigmas de Jesus, e esses paradigmas precisam estar incorporados na nossa vida ministerial. Graças a Deus. E eu acho que uma coisa também que chama a atenção no texto é essa questão do envolvimento. Tem que ter essa lance da empatia, isso tudo, e Evangelho, aquilo que Jesus está falando aqui, ele espera que a gente se envolva. Porque é muito estranho Jesus pedir para a gente orar, para Deus mandar, né, trabalhadores, e a gente esperar que ele não mande, né? À medida que eu oro e eu vejo os trabalhadores indo, aí eu sei que aquilo ali é a resposta da minha oração. Então, Deus, ele quer a gente não só envolvidos, mas também que a gente consiga presenciar a resposta da oração. Que a gente está envolvido com aquilo que ele está pedindo para a gente se envolver. Que é com a seara aqui. Vai, faz e também pede para ele mandar mais. Que o que tem lá não é suficiente, né? É muito interessante o texto. Maravilha. Meu irmão, minha irmã, amigos que nos honram, participando do Boletim Missionário, série especial Vida e Paz. Que Deus continue te abençoando e que você seja um proclamador, um discipulador e um restaurador de vidas no poder do Espírito Santo. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Pastores, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Amém. Vida e Paz.